Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para o estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Nos Bastidores da Obsessão. Primeiramente, nós queremos agradecer aqui a participação de todos que estão aqui ao vivo, também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Eu peço agora que todos desliguem os microfones para que eu possa fazer a oração, nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos, que a paz de Jesus esteja conosco e que ele nos conduza para os estudos da noite de hoje. Elevando o pensamento na direção do Pai e de Jesus, nosso irmão maior, rogamos, Mestre Jesus, seu amparo, rogamos seu amparo para o propósito de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, seu evangelho, a doutrina espírita. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos passar para o nosso resumo. O capítulo hoje é puxado, é muito conteúdo, então nós já combinamos aqui que, não fechando todo o assunto hoje do capítulo, a gente vai pegar e vai continuar na próxima semana, tá bom? Bom, está aparecendo aí. Está aparecendo aí o texto? Dá um indicador aí, alguém coloca aí para mim, porque aqui parou, aqui meio congelou. Tá dando pra Parece, ver sim, Su. Tá tá, dando já. para ver. Tá, então Uhum. vamos lá. Então, é estudo 10, né? Capítulo 8, e o título é Processos Obsessivos. Então, aí, o Miranda vai contar, aqui é ele que está falando, que à medida que os serviços de socorro à Mariana prosseguiam, fazia-se indispensável remover as raízes profundas da obsessão, que se tornaram mais complexas. Estando o lar do senhor Mateus sob o assédio de outras entidades viciosas pertencentes ao clã Teofrastos, que mantinham um estreito comércio com Marta, a filha mais velha deles, né? O movimento dos desencarnados era muito expressivo, em atividade contínua e de resultados nefastos. A Marta era portadora de mediunidade de amplas possibilidades e reencarnou ligada a comensais do erro em que ela derrapara espontaneamente numa existência pregressa. A Quinhoada, com os recursos psíquicos do intercâmbio espiritual, deveria aplicar as forças de ordem paranormal ao serviço do bem e da caridade, de modo a auto-iluminar-se, iluminando, por sua vez, os que se lhe vinculavam pelos fortes liames das dívidas. Aqueles outros que vieram com ela também, né? Não só a família. Bom, embora houvesse conhecido o serviço da mediunidade sublimada sobre as bênçãos de Jesus na União Espírita Baiana, ela preferiu o círculo das baixas vibrações, atendendo à vigorosa hipnose de entidades infelizes e impiedosas que lhe dominavam o campo mental. Dizendo-se ligada aos antigos escravos do Brasil, ainda dirigidos por ódios demorados, ela fascinava as incursões no terreno do candomblé, em cujos segredos procurava aprofundar-se, penetrando lamentavelmente em grosseiras ilusões que a conduziam a dolorosos processos de possessão paulatina. Então, aqui, depois eu vou mostrar, mas só para a gente, quando está escrito aqui possessão, na Revista Espírita de dezembro de 1863, Kardec, que inicialmente, tá, em 57, falou que não existia possessão, ele vai colocar que existe sim, e vai contar aqui o caso da senhorita Júlia, mas nós vamos ver depois. E o caso é que assim, você não toma o corpo todo, ele vai explicar direitinho, vai contar a conversa dele com o espírito, tá? Depois a gente vê, só para não parar o raciocínio. Então, ela estava, né, vivia trabalhando com candomblé, era dirigida por persistentes mentes, portadoras de alta dose de rancor. Fazia-se dócil instrumento para as consultas da irresponsabilidade, aliciando outros cômpares
para o vampirismo. Aquelas pessoas que iam lá se consultar com ela, né? Ela fazia atendimento. Então, o Miranda continua dizendo: não poucas vezes, dirigidas pelos influentes espirituais da rebeldia, adentrava-se, noite alta, pelas necrópoles da cidade em busca de despojos humanos para os infelizes serviços a que se entregava. Para o cemitério pegar restos de cadáveres, né? Conduzindo, quando ela voltava para casa, ela conduzia ao lar verdadeiras legiões de sofredores revoltados, que se lhe vinculavam em longo processo perturbador, de que no momento não se apercebia, fascinada como se encontrava pela própria sandice. As orações de Dona Rosa e Amália eram o único lume aceso no labirinto em que se debatiam as forças, ali operando em guerra. O poder da oração e a vida de elevação santificante, no entanto, são capazes, embora a aparente fraqueza de que se revestem, de anular toda a treva, blindando de segurança qualquer circunstância. Embora ignorando que seu ninho fosse um reduto de espíritos desditosos, Dona Rosa sentia a exudação psíquica que empestava o ambiente, reservando-se maior dose de confiança no pai, que a amparava benigno, defendendo-a e aos outros membros da família dos miasmas dominantes na atmosfera do lar. Aos membros que estão ligados na boa energia, né? Porque aqueles que estão ligados com as vibrações infelizes aí, eles defendiam, eles deixavam e defendiam, protegiam e faziam aquela blindagem dela, Dona Rosa, da Amália, né? Então, entidades igualmente afeiçoadas, serventuárias do amor, visitavam com frequência a família Soares, dispensando a todos um socorro e assistência contínua, de modo a impedir que os adeptos da criminalidade ali dominassem em toda a extensão. Não eram apenas os espíritos desencarnados perturbados. Muitos perdulários buscavam os serviços de Marta, tentando, através de conluios com as mentes nefandas, resultados para mil aventuras a que se afeiçoavam no jogo ilusório das paixões terrenas. Eram pessoas que perderam objetos de estimação, esperavam encontrar nos espíritos alguns caçadores de precisão, mulheres amadurecidas que não conseguiram casar, né, e desejavam transformar os espíritos em instrumentos dos seus desejos, esposas infelizes que sofriam a falência do matrimônio, recorrendo a concursos de entidades mentirosas que lhes modificassem a paisagem doméstica, criaturas desempregadas que contavam com solução para a aquisição do trabalho de remuneração expressiva, escravos do ódio que se acreditavam vitimados por esse ou aquele adversário, solicitando revide e desforço imediato. Mentes desvairadas, imobilizadas pelo vício, rogando solução para problemas complexos. Então, daí a gente vê que é todo tipo de pessoa querendo resolver os seus problemas, né? Querendo que a ajuda venha de fora. Não estou percebendo que a ajuda sempre é você mesmo que tem que fazer com você mesmo, né? A gente tem que se modificar para receber ajuda. Bom, eles eram atendidos no consultório, né? Um tipo de consultório reservado que a Marta tinha. Ela mantinha um pequeno casebre para o seu infeliz comércio. Muitas vezes, embora a severidade de Dona Rosa, apesar da severidade dela, né, eles eram recebidos no próprio lar. Ela acabava recebendo as pessoas em casa quando ela apresentava receitas, exigia materiais para os trabalhos, por meio dos quais ela informava resolver qualquer situação penosa, liberando seus consulentes dos problemas. Ela era portadora de psicofonia sonambúlica atormentada, vidência e audiência, dirigida, tudo isso dirigido por cruéis verdugos desencarnados. A obsediada vivia relacionada com espíritos ociosos, que lhe prestavam informes seguros sobre os seus visitadores. Informações essas que surpreendiam agradavelmente aqueles que a buscavam, interesseiros e levianos. É lógico, os espíritos são ociosos, né? Não tem o que fazer, e eles seguem as pessoas e que conversam também com do lado da mata, conversam com os espíritos que estão acompanhando aqueles consulentes que vão lá, e as pessoas sempre se surpreendem, né? Porque a mulher falou tudo que eu tinha na minha vida. E isso a gente já sabe,
Não é, nunca pode ficar acreditando que isso aí é uma pessoa que está tendo as visões, porque são os espíritos que estão falando, realmente é um médium, né, que capta essas mensagens. Então, tanto conversa o povo que está contigo, quanto o outro do outro lado, e passa para a médium, e ela vai falar tudo que a sua vida está acontecendo, né? Tá? É por isso que eles ficavam surpresos. Sempre ávidos de novidades, essas pessoas, seu interesse de conhecer a realidade da vida espiritual após a sepultura, as pessoas ainda hoje preferem conhecer da realidade espírita somente o que consideram fantástico e sobrenatural, teimando voluntariamente em permanecer no erro. Você ainda hoje aí, para a gente lembrar que isso é em 1970, mas já passaram mais de 50 anos e continua a mesma coisa. Muita gente vai nesses lugares, vão consultar esses atendimentos, querendo que as coisas se resolvam, né? E aí, isso aí é uma coisa que o Espiritismo não aprova, não é assim que funciona. A gente sabe que o que a gente, o que serve para a gente, a responsabilidade é nossa mesmo. Então, não adianta você ficar querendo que os outros vão resolver o seu problema, né? Assim, ficavam fascinadas quando a sensitiva lhes explicava os diversos problemas, pormenorizando detalhes e apresentando soluções tão fáceis quanto mágicas para eles. É certo que os espíritos, esses que estão ali, né, mesmo que perturbados em si mesmos, podem fazer incursões no terreno material e informar-se sobre muitas coisas do plano físico, em que se demoram os homens, pois que a morte não lhes arrebatou a inteligência nem lhes anulou o raciocínio. Eles são capazes, obviamente, de acompanhar as criaturas, dar-lhes assistência e inteirar-se das ocorrências do caminho humano, apresentando depois relatórios, como se possuíssem o dom do conhecimento. E é assim que existe esse tipo de trabalho. Eles vão atrás, conversa, depois traz para médium, e ela recebe aquela ali, é uma inspiração, que na verdade ela está ouvindo o espírito que já foi atrás de você e já ficou sabendo de tudo. E aí passam-se aquelas soluções mágicas, como já falou aqui. Ainda hoje é muito comum escutarem-se aqueles que dizem ter um espírito às suas ordens, que os ajuda, atendendo-os com fidelidade de cão. Invariavelmente se ligam a antigos escravos, que a desencarnação não libertou e que prosseguem na sua ignorância quanto às realidades da vida, no vicioso intercâmbio com as consciências da Terra, quase sempre em profunda perturbação. Então, esses espíritos estão sempre. Ele coloca aqui que, invariavelmente, se ligam a antigos escravos. Isso é uma informação diferente, que mostra bastante assim, ainda mais no Brasil, lógico, tem isso muito forte, né? E eles desencarnaram, continuaram com ódio, e na ignorância, né, quanto à realidade da vida, ficam ali nesse intercâmbio e continuando, mesmo estando em profunda perturbação, continuam e vão obsediando as pessoas, né? Os homens, vaidosos, né, não atentam ao dever da solidariedade, nem da caridade, considerando-se credores de socorros e ajudas que estão muito distantes de merecer. Esses homens e mulheres desprevenidos da realidade do além-túmulo, consciências livres e ironizantes, estabelecem julgos de dominação, que degeneram em enfermidades de etiologia difícil para a medicina humana e que não acabam sequer com o advento da desencarnação. Então, essas pessoas que estão sempre, nunca querem, né, cuidar da sua renovação, da sua mudança, que querem esse tipo de troca que está aí, eles acabam se ligando, em julgos de dominação, então acabam sendo obsediados e degenera em enfermidade. A pessoa fica doente, nós já falamos isso aqui, já estamos falando desde o primeiro estudo que a gente fez. Então, a pessoa fica doente, só que a medicina não vai achar nunca, né? Porque a causa é a obsessão. As lições do cristianismo, ora revividas na doutrina espírita, estão clamando quanto às responsabilidades de cada um em relação a si mesmo e ao próximo. Então, aqui é a grande diferença. Não existe esse tratamento que vai te livrar do encosto, do sei lá o que a pessoa quiser chamar. Não existe isso. Existe você sabendo que tem responsabilidade em relação a você mesmo e ao próximo. A missão do Espiritismo é a mesma do cristianismo, das primeiras e refulgentes horas do caminho e das arenas. Levantar o homem do abismo do eu e alçá-lo às culminâncias da fraternidade, após galgar do monte da sublimação evangélica redentora.
Então, estamos aqui, nós, com o nosso modelo, que é Jesus. Se você não entrar nesse caminho, você não consegue, né? Essa ajuda aí, a ajuda vai ficar capenga, porque nós temos que ter Jesus para mostrar ali, pelo menos ele ilumina o caminho. Nós é que temos que pisar e andar, mas o caminho já está mostrado. O período das trevas é transitório e prepara as consciências para o departamento da verdade. Saturado de vibrações ultrajantes, o espírito humano buscará, invadido por incomparável sede de renovação, as fontes inefáveis do bem. Então é para a gente lembrar que essas pessoas que estão nessa ignorância, nesse tipo de vida, né, que continua essa vida mesmo do outro lado, e eles tendo essa perturbação total, isso é transitório, nós vamos todos chegar lá para essa fonte inefável. A pessoa fica saturada no final dessas vibrações e acaba procurando a fonte inefável do bem. Então, aí, Miranda vai dizer que, diante das esperanças e consolações que nos aguardam, os nefandos labores da atormentada quimbandista nos inspiravam funda compaixão, que também nos merecem aqueles que buscam os desvios da leviandade para enganarem a consciência, tentando a fuga espetacular às linhas do dever. Então, aí eles estão colocando assim, que eles tinham certeza, esperança e consolação, vendo que a Marta, no caso, inspirava funda compaixão. Só que essas pessoas que trabalham com esse tipo, né, de vibração de energia, eles não poderão alegar desconhecimento da verdade, nem se justificarão como ignorantes do auxílio dos recursos divinos. Lamentarão sem poderem fruir o consolo reservado aos que se esforçaram em preservar na direção do bem. Chorarão sem lenitivo, por ter desprezado a impostergável mensagem do fazer ao próximo o que deseja lhe faça a ele. Sofrerão, demoradamente, longe do recurso da prece, de que se utilizaram mecanicamente, sem qualquer respeito, sem a comunhão com o Senhor. Bom, com o andamento das operações de socorro no lar da família Soares, o irmão Teofrastos foi informado pelos seus comparsas dos rumos que tomavam os processos de dominação, que até então repousavam em suas duras mãos. Então, o pessoal que está ali, né, vivendo ali na casa do Mateus, senhor Mateus, já passou para o Teofrastos que, ó, o negócio está ficando diferente, porque a dominação da Mariana já ficou diferente, né? Em face disso, o irmão Saturnino programou um novo encontro espiritual para a madrugada do dia imediato, na qual se tentaria uma entrevista com o antigo mago de Rouen, que é o Teofasto, né? Dr. Tel. A hora marcada, em desdobramento parcial pelo sono, encontramos-nos no recinto das tarefas mediúnicas da nossa casa de oração, conduzidos pelo irmão Ambrósio. Isso é o Miranda que está contando, então ele, como encarnado, desprendido do sono, né? Então, após comovida oração, proferida pelo irmão Saturnino, esse explicou os objetivos da reunião, que deveriam visar no encontro pessoal com o irmão Teofrastos, e cuja orientação seria ministrada pelo benfeitor Glaucus, aquele da história da hipnose, né? A caravana estava constituída pelo irmão Glaucus, Saturnino e Ambrósio, que são os desencarnados, mensageiros adestrados em tarefa de tal envergadura. E por nós outros, que é quando Miranda fala, né, ele fala que estão desdobrados parcialmente pelo sono, foi o Petitinga, o Médium Moraes e o Miranda. Então, como aconteceu da outra vez, eles vão pegar aquele veículo que vai conduzir eles à região do anfiteatro. E eles chegam e se acercam perto de um pequeno grupo que estava agitado, discutindo em altas vozes. Aí um indigitado obsessor informava: hoje teremos um espetáculo pavoroso. Fui informado por diligente amigo inteirado das ocorrências daqui. E eu não podia faltar. Necessito de aprender e utilizar os recursos da técnica moderna para fazer justiça. Aí soltou uma sarcástica gargalhada. Um outro infeliz, perseguidor, grunhiu. O caso de hoje, como outros anteriores, pertence à força da justiça. Entre nós, a lei tem função punitiva. Nada de correção, nem piedade. Quem fere será ferido. E acabou-se. E uma senhora, estava esse grupinho, que se caracterizava pelo desleixo da aparência, de semblante criminoso, falou: eu conheço pessoalmente o infrator que hoje começará a experimentar o rigor da justiça. Estou ansiosa.
Não percamos tempo, entremos. E, em ruidosa zombaria, rumaram na direção da porta principal e desapareceram entre a multidão agitada. E aí o Miranda vai falar: o que merece registro é que todos se referem à justiça, esquecidos da própria condição, tornaram-se juízes dos outros, famintos como se encontram de equilíbrio, enlouquecidos nos desvarios da vingança, baseiam-se no falso conceito da justiça com as próprias mãos, derrapando em crimes hediondos que os surpreenderão mais tarde, recebendo-os nas malhas da inexorável lei da evolução. Eles, com certeza, né, o que eles estão fazendo agora, eles estão destruindo o perispírito deles, né, porque eles estão lá desencarnados, estão encarnados ou não, estão sempre destruindo o seu perispírito, e aí, mais tarde, eles vão receber isso de volta, quando for, né, a lei de causa e efeito, na inexorável lei da evolução. Gentilmente advertidos por Saturnino, reunimos-nos em prece e, absorvendo as energias deletérias com que modificaríamos a psicosfera espiritual, respirando a custo e algo arquejantes sob o império das emanações de baixo teor vibratório, com a aparência algo desfigurada para não chamar a atenção, acercamo-nos da entrada, atravessando o torniquete, que era aquela catraca, né, que tinha, onde se encontrava instalado o psicovibrômetro. O ambiente interno, agora eles passaram para dentro da porta, estavam lá de fora, entraram. O ambiente interno, insuportável, estava carregado de fumos e vapores, nauseantes, asfixiantes. Luzes pesadas caíam em tons fortes, projetadas na direção do centro em que se dariam os espetáculos. A multidão de galhofeiros era considerável. Insultos e expressões vulgares explodiam em todas as direções. Alguns encarnados, amedrontados e voluptuosos outros, participavam das galerias atulhadas. O irmão Saturnino explicou-nos ser necessário considerar que ali se encontravam muitos espíritos encarnados, espontaneamente presentes, participantes habituais que se fizeram de espetáculos daquele vulto. Espíritos aclimatados às regiões inferiores, donde procediam antes da reencarnação. No corpo carnal, encontraram elementos grosseiros para se refestelarem, mantendo a sintonia com os que ficaram na retaguarda. Então, eles viviam aí, encarnaram, continuaram tendo uma vida completamente fora dos padrões, e aí eles passaram para. E aí continuam indo, estão encarnados e estão indo lá para continuar a ver aquelas atrocidades e participar de todo tipo de perturbação que tem nesses lugares. Na hora que dorme, a gente já comentou, né? Por isso que a gente tem que estar sempre em oração, pedindo para ir estar bem amparado e ir para bons lugares. Senão, de repente, a gente vai parar num lugar assim. Outros, encarnados, né? Invigilantes, se macomunaram com as mentes infelizes que pululam em toda parte. E nas horas de vigília, quando estão acordados, se nutrem dos pensamentos deprimentes e opressivos, derivados dos prazeres animalizantes em que se demoram, se reunindo ali nas breves horas de parcial desprendimento pelo sono para darem cursos aos apetites mais brutais. Então, durante o dia, tem os pensamentos deprimentes, com prazeres animalizantes, procura somente coisas que não elevam o espírito e fica alimentando aquilo. Na hora de dormir, vão lá para esses lugares também, onde eles continuam dando curso a esses apetites e esse tipo de sensações que eles querem. E aí vem uns exemplos, alguns sexólatras inveterados, perturbados das funções genésicas, alcoólatras, morfinômanos, cocainômanos, opiômanos, e outros que possuem os centros da razão anestesiados pela monoideia do gozo, têm que aproveitar a vida, né? E de qualquer maneira, é só isso que pensam, isso em perfeita comunhão, assimilando as vibrações viciadas das construções mentais constantes, de que se fazem objeto permanente. Então, eles assimilam e eliminam essas vibrações viciadas, essas construções mentais, e fica ali cada vez mais isso sendo alimentado. O Miranda coloca, tem uma nota do autor espiritual, que ele fala hoje, que no caso, quando foi publicado esse livro, foi em 1970, a história de 1937, mas como ele está
conseguiu publicar, eu acredito que a nota seja do ano que eles publicaram, 1970. E ele vai falar uma coisa realmente dessa época, né? Que é depois da época do 68, né, que teve aquela virada de sexo, drogas, rock and roll. Então ele fala que com a facilidade do uso desenfreado de estupefacientes, barbitúricos vários e outros alucinógenos, em que expressiva quantidade de mentes se perturbam nos estados característicos do transe, quem sabe das drogas, né? Esses espíritos adensam recintos como a que nos referimos, tornando-se escravos de outras mentes viciadas que se saciam nas suas emanações morbíficas. Então, aqui ele fala que essas pessoas, esses encarnados, ligando a esse tipo de, aí seria, né, naquela época, LSD, e qualquer uma dessas drogas que a gente conhece, né? E não só as que podem, né? Como o álcool também entra aqui na história, álcool e outros cigarros e tudo. Então, isso aqui ele fala que eles estão sempre escravos de outras mentes viciadas. Eu só vou aqui agora trocar para o outro textinho que a gente colocou, que eu falei da possessão, para a gente passar para o comentário. Então, na Revista Espírita, 1863, dezembro, vai ser o caso de possessão da senhorita Júlia. O que acontece? Essa senhorita Júlia, ela vai começar a ter tem 10 minutos aqui. Ela vai começar a ter umas atitudes que, como se fosse completamente masculina. Aí ele fala assim: começa a conversam com ela já com voz masculina. Aí ela, não me reconhece? Eu estou coberto de lama. Eu sou Charles, não sei o quê. Aí fala o nome do homem que tinha morrido ali, caiu num fosso e morreu e tiraram ele coberto de lama. Então ele declara que iria conversar com o amigo dele, que estava lá. E enquanto essa senhora, que é a Júlia, no caso, não, o espírito da senhora. Então, ele conta que ela era sonâmbula, estava afastado do corpo, o espírito. E aí eu te pergunto para ele: já que você tomou posse do corpo da senhora A, você poderia ficar nele? Ele: não, mas vontade não me falta. Aí, não sei se é o Kardec que faz que estão fazendo esses estudos, né? Acho que é o Charles, parece. Aí fala: mas por que não podeis? Porque o seu espírito está sempre ligado ao corpo. Se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. Aí ele: o que faz nesse momento o espírito da senhora A? Aí ele diz: ela está aqui do lado, olha e ri, vendo-me em suas vestes. Então, aqui Kardec ele começa dizendo: dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião. Então, muitas vezes eu ouvi falar isso, eu não estava com esse artigo em mãos, para saber que existia, mas aqui nessa hora das referências, eles citaram esse artigo e eu achei interessante, porque a gente sempre fala: não pode falar que é possessão. Então, a possessão ela não é completa, mas ela existe, porque o espírito fica ao lado, ele fica ligado só pelo fio. E aí o outro espírito vem, o espírito da pessoa fica ao lado, o outro espírito vem e faz, conversa, faz o que quiser. E aí ele fala aqui: mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante, tá? Então agora vamos passar aqui, temos 7 minutinhos para fazer alguns comentários, podemos comentar o resto depois da outra sala. Quem vai começar? Fala aí, gente. Tem que ser logo, senão perde. Bom, eu queria falar alguns detalhes antes de alguém. No início do estudo, a gente tem que entender, ele fala sobre as religiões espiritualistas, a gente não pode levar isso como um todo. Ali, o caso, uma pessoa ela estava realmente em volta de espíritos malfazejos, entendeu? Então, a gente não vai levar isso, que toda religião espiritualista é dessa forma, não. Eu já acompanhei isso há muito tempo. Eu acho que eu cheguei a levantar essa questão da possessão, lembra? No início desse estudo, eu cheguei a falar, coloquei quando o Kardec ele retorna, até tem aquelas questões de processo de Morzini, se alguém quiser estudar, o Kardec ele aborda porque houve realmente. Hoje em dia a gente usa mais a palavra subjugação, né, que é um termo mais usual no espiritismo, e a gente entende que é uma lei da física, né? Dois corpos não ficam no mesmo lugar. Então a gente entende que nos estudos mais aprimorados de obsessões assim, subjugações,
o espírito, aquele que é o toma conta, o processo, vamos falar assim, ele acaba abrindo guarda para o próprio sendo cárcere, né? Então, o que acontece? Isso também é intermitente. Aquele que está sendo subjugado ou possuído é uma questão intermitente. Não é toda hora que ele fica sendo, são períodos intermitentes, até porque o espírito dele também existe uma dualidade ali, e já foi comprovado até certos medicamentos ajudam até a diminuir esses estados, né? Porque acalma mais a mente da pessoa. Na parte de subjugação, a gente não fala muito possessão, quer dizer, o espiritismo você não usa mais, ela acabou em desuso, na verdade, né? Apesar que o Kardec, poucas pessoas leem. Para quem nunca leu as revistas espíritas, é legal, para quem não tem, eu tenho a coleção, que são os experimentos depois dos livros, né? Do Pentateuco, o Kardec vai fazendo novos experimentos, né? Ele não conseguiu dar progresso depois do falecimento, o Leon Denis entrou com livros mais complexos, mas, assim, quando a gente entende, para a gente não julgar, né? Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra, né? Senão a gente acaba entrando numa. Ainda mais nos dias de hoje, com essa política muito forte, a gente não pode deixar que hoje em dia tenha intolerância religiosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra, ela pesa. Então, às vezes esses irmãos acham que estão ajudando, eu já vi isso, e estão envoltos em espíritos malfazejos. Não quer dizer que você não está numa casa espírita, não vai existir pretos velhos, caboclos, entre outros irmãos, verdadeiros espíritos de lei que trabalham com Jesus, com Deus, envolvidos, não espíritos malfazejos que se dizem ser tais, eu sou fulano de tal. Como isso no estudo, para quem for, a Sandra vai para o quarto período daqui a um tempo, ela vai estudar isso. Nenhum espírito bondoso te dá ordem para você fazer nada. Ele te sugere, é uma sugestão. Ô, meu amigo, então ele vai te sugerir que você faça algo positivo. Aquele espírito que vem com peso, ordenando você fazer algo, tenha certeza que existe uma coisa interessante. Ou ele com um tom de ameaça. A ameaça nunca é uma coisa bem compreendida. O próprio Kardec, no livro dos médicos, para quem já leu, ele faz essa diferença nas psicografias, inclusive, que você vê a diferença. Então, imagina, eu vou botar lá, estou psicografando Jesus. Meu Deus do céu. Então, a gente entende que dentro desse texto é muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado. Onde a gente vai, que tipo de casa, se você não tem esse tipo de firmeza, que tipo de energias espirituais, na minha época a gente falava que era carrego, né? Então, esse tipo de espírito, a gente tem uma dominação muito forte. Então, e não só isso. Não vou colocar só como médios espiritualistas. Se vocês lerem um livro chamado Bastidores da Mediunidade, que é do mesmo autor do Aconteceu na Casa Espírita, ele fala de médios espíritas que também falharam, entendeu? Nas suas psicografias, achando que era melhor, e acabavam também envoltos de irmãos malfazejos, né? Só para colocar aqui, tá assim. Luciano, eu já estou no quarto período. Aí ele Desculpa, falou, meu amor. acho Beijo. que ele falou isso. Bom, prestar atenção que nós vamos mudar de sala já já, daqui a 2 minutos. Então, rapidinho. Já passei o link, tá? Eu vou comentar essa história aí que o Luciano está falando, que é super importante. É, esse caso da. Vou até trocar o óculos. Esse caso da Umbanda aqui, que ele fala Umbanda, depois fala Quimbanda, né? Que são duas coisas que eu não entendo muito bem, mas eu sei que são diferentes. Mas ele falou Umbanda primeiro. Não, ele falou Candomblé primeiro e depois falou Quimbanda. Aí eu já não sei se são parecidos. Mas existe um livro dele que eu vou comentar aqui também, do Miranda, que ele. O livro inteiro ele é dentro de um centro espírita Umbanda, que é um trabalho maravilhoso que ele vai contar naquele livro, e assim, vale a pena. Vamos chegar lá também, que a gente vai estudar. Então, eu vou passar agora para vocês, já passei o link, vamos passar para outra sala, mas só para comentar aqui, desse textinho, a Marta trazendo entidade de baixa vibração para o lar, que acontece, e mesmo tendo a oração da Amélia e da Dona Rosa, né? Ela atendia pessoas ali dentro com objetivos inferiores, né, como o Luciano até falou, pessoas com objetivos inferiores, querendo ganho sem esforço e tudo. Então, ela trazia esses espíritos também, que ia para o cemitério, trazia também junto, né? Então, médium que trabalha com consulente, ela sempre consegue essas respostas, né? Porque, como eu falei, os espíritos inferiores seguem as pessoas, sabem da vida dela, gostam de uma fofoca,
Nenhum espírito superior não faz esse tipo de trabalho, como o Luciano acabou de falar, eles não vão fazer trabalho nenhum de ameaça, nem exigir nada. Agora, também eles não resolvem o nosso. Se tem pedido de oferenda, de matéria, disso, aquilo, aí isso aí é questionável. Porque o espírito superior não vai pedir matéria, hora nenhuma, nem oferenda. São espíritos simples, que a gente sabe que tem, serão ligados à natureza, né? Estão ali ligados à natureza, vão fazer seus rituais junto com a natureza, que é uma energia maravilhosa. Então, tudo isso vale a pena a gente frisar aqui. Então, vamos trocar de sala, já passei para lá, e daqui a pouco a gente continua o assunto, tá bom? Vamos lá, rapidinho, gente, a troca.